Fala galera, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão no capricho aqui com o professor Zampinha. Galera, deixa eu arrumar aqui uma imagenzinha que eu me empolguei. Pessoal, essa questãozinha é do último vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina e fala sobre os estados físicos da matéria, beleza? Para tentar resolver ela da melhor maneira possível, eu trouxe dois softwares para ajudar a gente, um para a gente ir rabiscando e o outro para a gente verificar o que está acontecendo em relação às transformações físicas da matéria, tá? No meu entendimento, em relação a esse tipo de questão, eu considero ela uma questão assim, digamos, média para fácil, beleza? Exatamente por os estados físicos da matéria serem um dos assuntos mais abordados aí ao longo da educação básica, né, do ensino médio, dos anos finais, oitavo e nono anos ali, beleza? Então vamos que vamos. Seguinte, então o que essa questãozinha vem dizer pra gente? Bora lá. A figura abaixo ilustra os processos de mudança de estados físicos de uma substância. Então aqui, né, pessoal, ele coloca várias etapas, né, etapa A, deixa eu colocar aqui, pega a etapa A, etapa B, C, D, E e F, tá? Uma das formas aí de você verificar o que está acontecendo em termos de transformações físicas ao longo do tempo, beleza? Só que o que acontece? Tem alguns pontos que a gente tem que tomar um cuidado para responder essas perguntas. Por quê? Olha só, antes de iniciar as alternativas, veja só aqui comigo no software. Vamos iniciar ele, tá? Partindo aqui do estado sólido. Então, a partir do momento que nós temos o estado sólido, né, as partículas elas estão mais juntas e ao processo de você aumentar essa temperatura, essas partículas elas vão vibrando, rotacionando e translacionando cada vez mais pelo esse aumento da temperatura, beleza? Ou seja, para que essas partículas fiquem mais afastadas umas das outras, é preciso fornecer energia, certo? Ou seja, você fornece energia na forma de calor, aumentando a temperatura. Essas partículas, né, os átomos, moléculas, íons, absorvem essa energia e vão se afastando uns dos outros, beleza? E à medida que esse processo vai ocorrendo, você vai tendo as transformações dos estados físicos da matéria, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, beleza? Então, só uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que quando a gente parte neste sentido, que seria em relação, como por exemplo, que está aqui na etapa A, nós estamos absorvendo energia, né? Nós não, a substância está absorvendo energia na forma de calor. Como que você sabe disso? Porque as partículas elas vão ficando mais afastadas umas das outras, beleza? E o processo oposto também ele é recíproco. Ó, com esse grau muito grande de agitação, se você diminuir a temperatura, né, você vai fazer com que essa movimentação, essa rotação, essa translação seja menor. As partículas elas vão se aproximando umas das outras. Entretanto, o custo necessário para que isso aconteça é qual? É que a temperatura diminua, certo? Então você precisa fazer com que o sistema ele libere energia na forma de calor. Assim as partículas vão tendo todo esse movimento sendo menor. Joia? Então, voltamos agora lá para a gente entender o que essas questões estão dizendo para a gente. Vamos lá. 01. No diagrama, as setas B e C, então, vamos pegar aqui as setas B, aqui a seta B e a seta C. Beleza. Representam respectivamente as transformações conhecidas como fusão e vaporização. Perfeito, né? Sempre quando você tem essa transição aqui, ó, do estado sólido para o estado líquido, que é a etapa B, você tem a fusão e
quando você passa do líquido para o gasoso, como é a etapa C, você tem a vaporização. Então, essa alternativa ela está correta. Seguimos em frente. Vamos lá, o que diz a próxima alternativa. A sublimação, representada pela seta A consiste na passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso. Então, pessoal, isso aqui nada mais é do que apenas um domínio da definição e você verificar se essa transformação está representada de modo correto no esquema que foi fornecido na questão, joia? Então, se a gente observar aqui, galera, ó, essa setinha aqui, que é a setinha A, ela está passando do estado sólido para o estado gasoso. Então, isso define, né, como ele trouxe na própria questão, o significado de sublimação. Então, essa alternativa também está verdadeira. Então, vamos para a próxima. Seguinte. A condensação da água, que resulta na formação de chuva, relaciona-se ao processo de vaporização representado pela seta E. Então, a chuva quem que melhor descreve ao longo desse diagrama de energia que ele colocou a condensação, né? Ou seja, a chuva. Seria, tá, pessoal? Essa é a etapa D, que é quando está passando do estado gasoso para o estado líquido, tá? E ele colocou como sendo representado pela letra E, que passa do gasoso para o sólido. Então, isso não é verdadeiro, joia? Então, essa alternativa ela é falsa. Alternativa 08. As setas D, E e F representam transformações endotérmicas. Então, como eu comentei com vocês inicialmente, tá? Então, os processos que estão relacionados com endotérmico, aí vale a pena você relembrar os conceitos lá em termoquímica. Essa palavrinha aqui, pessoal, ó, endotérmico, anota aí que esse comecinho aqui, ó, endo, está relacionado com principalmente com para dentro, absorve energia na forma de calor. E para que isso aconteça, como eu mostrei para vocês aqui no software, tá? Você vai partir do estado sólido, que as partículas elas estão bem juntas. Depois você parte para o estado líquido, separando essas partículas, e para o estado gasoso, maior separação entre elas de acordo com esses três estados físicos. Mas isso só é possível qual custo? Quando você fornece energia na forma de calor. Então essas partículas elas precisam absorver energia. Então esses processos, de acordo com o diagrama, estão representados aqui, ó, tá? Pela etapa A, pela etapa B e pela etapa C. Aqui, olha só, ele falou que as setas que representam é a seta D, tá? Então essa seta D aqui está errado. Não é um processo endotérmico, beleza? Então, proposição incorreta. No processo de condensação, a passagem de uma substância do estado gasoso para o líquido implica redução na entropia do sistema. Então, entropia, como nós vimos anteriormente nesse software aqui, o que isso quer dizer, galera? Que os estados em que as partículas vão estar, eles vão ser bem menos... digamos assim, não vão ser tão, os estados não vão tão a rotação, a translação, né? Essa vibração não vão ser tão enfática. Então, quando ele diz que nesse caso há uma redução na entropia, quer dizer que esses estados, né? Eles vão estar bem menos, tá? Enfáticos, então vai ter menos rotação, vai ter menos translação, né? Você vai ter menores graus de agitação. Então isso só é possível porque quando você parte dessa regiãozinha aqui, ó, que é essa região aqui que está acontecendo essas etapas aqui na D, E e F, você precisa liberar energia na forma de calor. Como que você libera essa energia na forma de calor? Tá? Resfriando, né, no caso, o sistema. Aí vai ter menos rotação, menos translação, certo? Então, com isso, você vai ter uma redução na entropia. Então, por isso que essa alternativa ela é verdadeira, tá? Então, sempre quando eu falar em entropia, você tem que lembrar que as partículas, né, sejam elas aglomerados de átomos, moléculas,
seja qual for a espécie química envolvida, você tem que pensar que ela vibra, ela rotaciona e ela vai de um lado para o outro, ou seja, ela faz uma translação, joia? Então a última, para a gente finalizar essa questão, questão 32. Coloca o seguinte: os processos representados pela letra B e C explicam a geração de vapor observada ao aquecer uma panela contendo água. Então aqui eu vou considerar que nessa panela contendo água numa temperatura ambiente, que a água está no estado líquido, para gerar vapor nós teríamos a etapa C, passando do estado líquido para o estado gasoso, e não pelas setas B e E, joia? Então a seta B é sólido para líquido, não está relacionado com vaporização, e a E é gasoso para sólido, também incorreto seria a sublimação, beleza? Então essa alternativa aqui também está incorreta. Galera, eu espero muito ter contribuído com o estudo de vocês, um forte abraço e até mais!